Porque todos nós passamos pela tempestade. Mas quando estamos firmes com Cristo, nós vencemos tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós vamos meditar em Jó 2, versículo 1. O Senhor colocou no meu coração para nós meditar nesta palavra. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Jó 2, versículo 1. Aleluia. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. A passagem de Jó é uma passagem bastante conhecida, mas é uma passagem que nos ajuda muito para que nós podemos ficar firmes na rocha. Glória a Deus, aleluia, e confiar no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo a segunda prova de Jó. Jó 2, versículo 1. Certo dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante Deus, e veio também Satanás entre eles para se apresentar perante Deus. E disse Deus a Satanás: de onde vieste? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de passear pela terra e de perambular por ela. E disse ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. E ainda conserva a tua integridade. Embora tenhas me citado contra ele, para o consumir sem motivo. E respondeu Satanás a Deus e disse: pele por pele, tudo que um homem tem, dará pela sua vida, mas estende as tuas mãos e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti em tua face. E disse Deus a Satanás: eis que está em tuas mãos, mas conserve-lhe a vida. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado-se no meio da cinza. E sua mulher lhe disse: ainda conserve a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: como fala qualquer tola, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó contra os seus lábios. É até aqui, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, meu Pai amado. Senhor, eu não tenho nada para passar para a Tua igreja, mas estou aqui como um vaso nas mãos do Senhor. Pai, usa meus lábios, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus neste momento vem me usar pela misericórdia, Pai, porque eu sou tão pequenininha diante do Senhor. Porque o Senhor venha falar comigo, falar com a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, meu Pai. Alamanai, rebacanta, alabastre, mianda, alabaxaramanai. Fala, papai, conosco nessa noite, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e louva o Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo, Jó 2, versículo 1, a segunda prova de Jó. Certo dia veio os filhos de Deus, glória a Deus, apresentar-se perante Deus, e veio também Satanás entre ele para se apresentar perante Deus. E disse Deus a Satanás: de onde vieste? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de passear pela terra e de perambular por ela. E disse ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Glória a Deus, ainda conserva a tua integridade, embora tenham citado-se contra ele e consumido sem motivo. Irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo, glória a Jesus, que Jó veio os filhos de Deus, aleluia, se apresentar perante o Senhor, glória a Jesus, e também veio Satanás, glória a Jesus. E o Senhor perguntou para Satanás: de onde tu vieste? Aleluia. Ele disse: eu vim da terra e perambular por ela. E o Senhor disse para Satanás: se você observasse o meu servo Jó, aleluia. Ele disse sim, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos,
E Satanás, ele disse para Deus dessa forma. Glória a Jesus, aleluia. Ele disse assim: o teu servo, eu estou observando ele ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e o Senhor disse para Satanás dessa forma: você observa meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente. Aleluia. Homem que não desvia do mal. Aleluia. Se desvia do mal. Aleluia. É um homem sincero. Aleluia. E Satanás disse assim. Aleluia. E Satanás, meus irmãos, pediu para o Senhor, aleluia, para ele tocar sobre a vida de Jó. Porque ele conhecia, irmãos, aleluia, Jó como era temente ao Senhor. Mas também o Senhor sabia quem era Jó. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele sabia que Jó era um homem temente, um homem sincero, um homem que buscava a sinceridade diante de Deus, buscava não pecar, aleluia, não fazer nada para desagradar ao Senhor. Mas Satanás, ele estava ali observando, ele rodeava aquela terra, aleluia, ele perambulava pela terra, ele estava de olho em Jó, para que Jó pecasse contra nosso Deus, aleluia. Mas Deus conhecia Jó, irmãos, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo que assim, meus irmãos, Satanás, ele pediu para tocar em Jó. Aleluia, o Senhor permitiu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor disse para Satanás: toca na pele dos ossos, mas não toque na vida. Aleluia. Porque ele sabia que ele não ia pecar contra ele, o Senhor. Irmãos, e a palavra de Deus aqui está dizendo para nós, glória a Deus, em Jó 2, versículo 1, que nós também, irmãos, somos como Jó, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Nós também somos provados, irmãos, porque o Senhor permite que nós também passemos por provação, para ver até onde vai a nossa fé. Se nós vamos murmurar contra o Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque Satanás, irmão, ele está de olho 24 horas na vida do servo de Deus e da serva de Deus, para ver se nós vamos pecar contra o nosso Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, irmãos, aleluia, ele sabe quem é fiel, aleluia, à palavra dele. Ele sabe quem serve ele com sinceridade, aleluia. Ele sabe quem chora na presença dele, aleluia, quem confia nele. Labanai, decanta, labanai, xarabanai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, assim como Satanás, ele observava Jó, aleluia, glória a Deus, ele também observa nós, aleluia. Não fica pensando que Satanás, ele não está vendo o que você está fazendo. Se você está fazendo de bom ou de ruim, tudo que nós fazemos, Satanás, ele está de olho. Ele está de olho, irmão, para acusá-lo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó, irmãos, era um homem, aleluia, que tinha temor de Deus. Era um homem que confiava no Senhor, aleluia. Assim, irmão, é o servo e a serva de Deus, que confia no Senhor, aleluia. Nada te abala, nada te abate, aleluia. Porque você está firme na rocha, porque a rocha é Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. E Satanás saiu da presença de Deus, aleluia, e chegou até Jó, aleluia, e colocou uma lepra. Aquela lepra, irmãos, que coçava, aleluia, que o sangue chegava a correr. Ele sentado ali naquela cinza, com o caco de teia, irmãos. Irmão, como se a gente pode, aleluia, pensar assim, meu Deus, quanta dor. Quanta dor. Porque às vezes uma coceirinha que você dá num pouquinho do teu braço, aleluia, nós reclamamos. Imagina uma lepra, irmãos. Lepra dos pés à cabeça. Aleluia. De coçar que o sangue chegaria a descer. Oh, glória a Jesus. E Jó, meus irmãos, ali, naquele sofrimento, e Satanás ali observando e dizendo, vai pecar. Ele vai blasfemar.
Aleluia. Meus irmãos, ele é o acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, Jó coçava. Jó coçava, aleluia. E ali Jó, aleluia, eu creio, ele glorificava a Deus ali, gemendo, aleluia. Mas ele não pecava contra o Senhor. E Satanás ali, aí ele vai pecar, aleluia. Então, meus irmãos, mas Jó, ele continua ali firme. Ele continua firme, glorificando a Deus, buscando o Senhor. Chorava na presença de Deus, aleluia. Oh, maravilha, Deus de mistério, anda lá, manai. Então, meus irmãos, quero dizer para você nessa noite. Você que está passando, meus irmãos, por uma tempestade grande. Seja de enfermidade, seja qual o problema, desemprego, dívida, seja o que for, irmãos, aleluia. Irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor porque Ele é a nossa força, aleluia. Jesus, meus irmãos, Ele veio para dar vida e vida com abundância. E nessa noite Ele está aqui, meus irmãos, para tocar em você. Para te ajudar a vencer. Para te ajudar, aleluia, a vencer as astúcias de Satanás, aleluia. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela continua dizendo, glória a Jesus. E respondeu Satanás a Deus e disse, pele por pele, tudo que um homem tem dará pela sua vida, mas estende as tuas mãos e toca nos ossos e na carne e verás se blasfema contra ti em tua face. E disse Deus a Satanás, eis que está em tuas mãos, conserve-lhe a vida. O Senhor conhecia, meus irmãos, Jó. O Senhor conhece os filhos dele. O Senhor conhece o servo dele, a serva dele. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, tem dia que a gente dobra o joelho. Aleluia. E às vezes só sai a lágrima. Nós não conseguimos nem falar. Aleluia. Mas é a hora que o Senhor mais Ele segura nas tuas mãos. É a hora que Ele está ali, Satanás, Ele está ali assim, vai blasfemar. Vai blasfemar contra o homem de branco. Mas eu quero dizer para você, irmão, nós não podemos blasfemar contra o nosso Deus. Porque o nosso Deus, tudo o que Ele permite nós passar, é para a honra e glória dEle. É para o louvor e exaltar o nome dEle. E Satanás é um derrotado. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em tudo dai graça, em tudo dai glória. Porque o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, irmão, se agrada quando estamos passando por prova. Aleluia. Que nós, aleluia, somente glorifica. Não murmura. Se você não aguentar falar, dobra o joelho. Dobra e chora ali na presença de Deus. E pede ao Senhor, Senhor, me ajuda a vencer, meu Pai. E Ele vai segurar nas tuas mãos. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar força. Ele vai caminhar com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado no meio da cinza. Glória a Deus, aleluia, irmãos, que dor. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, aleluia, a dor nos ossos, glória a Jesus, é terrível. Ainda mais a dor nos ossos. E ainda a lepra no corpo. Glória a Jesus. Mas Jó ali glorificava a Deus. E o Senhor sabia que Jó não ia blasfemar. Jó ia glorificar o nome do nosso Deus. Mas Satanás, como ele não perde tempo, ele, meus irmãos, ele rodeia a terra de noite, observa os filhos de Deus, aleluia, o que os filhos de Deus estão fazendo, aleluia, para depois ele vir acusar o servo de Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, glória a Deus, aleluia, você continua com a sua fidelidade ao nosso Deus, aleluia,
porque Satanás ele tem que ser derrotado e o nosso Deus tem que ser glorificado. Aleluia! Santo é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu tenho sido provada para a glória de Deus. Mas enquanto mais Deus me prova, mais eu amo Ele. Glória a Jesus, mais eu confio no meu Deus. Irmão, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Porque quanto mais o Senhor te prova, é porque mais Ele te ama. Aleluia. E mais o Senhor te responde. Aleluia. Somente glorifica, somente exalta o nosso Deus. Aleluia, porque através, aleluia, de você glorificar o teu Deus nas suas provações, o Senhor te exalta, aleluia, no final da prova. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus de maravilha, Deus de mistério. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode louvar o nosso Deus com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então Jó pegou o caco de telhas para se coçar. Glória a Deus, sentado-se no meio da cinza. E a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Mas ele lhe respondeu: como fala qualquer tola, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó contra os seus lábios. Irmãos, aleluia. A mulher de Jó, glória a Deus, aleluia. Ela disse para Jó, glória a Jesus, para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Aleluia, porque ela via que ele sofria demais. Aleluia, o sofrimento era muito grande. Ela não tinha fé, aleluia, mas Jó tinha. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E Jó respondeu para ela, aleluia. Tu fala como uma louca, glória a Deus, aleluia. Se recebemos o bem de Deus, por que não recebemos o mal? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele tem coisas boas. O Senhor tem coisas boas para nós, é dia e noite. Aleluia, mas tem momento que nós passamos, aleluia, por provação, que nós pensamos: Senhor, será que o Senhor está nessa causa comigo? Mas nós não podemos pensar assim, porque tudo que nós passamos, meus irmãos, o Senhor está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, aleluia, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da aves, sendo que Deus não permite, aleluia. Então, irmão, se Jó passou por tudo isso, aleluia, ele venceu, aleluia, ele não pecou contra o nosso Deus, aleluia. Ele venceu essa provação toda. Aleluia, nós também vamos vencer. Até Jesus voltar para buscar a igreja dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos confiar em nosso Deus. Porque, aleluia, passo que nós passar, mas o Senhor está conosco. Ele segura nas nossas mãos. Aleluia, Satanás, ele tem que ser derrotado, porque ele não pode ter, aleluia, vitória na vida do cristão. Ele é um derrotado e nós somos mais do que vencedor em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, nós temos que pedir ao Senhor força, porque não é fácil, mas temos que pedir ao Senhor: me ajuda a vencer, Senhor, aleluia. E se você pede ao Senhor, aleluia, força, continua buscando, continua confiando no Senhor, Ele vai te honrar nessa terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero dizer para vocês, você que está buscando uma bênção do Pai, aleluia, não perca a esperança. Seja qual tipo de bênção que você está buscando, salvação da tua família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continua buscando, continua perseverando, aleluia, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Do mesmo jeito que Ele honrou Jó aqui, Ele vai te honrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus,
Aleluia! Irmãos, há 33 anos que eu aceitei Jesus. Aleluia, eu saí lá do interior. Casei no interior. Fiquei 10 meses lá, vim embora para cá. Aleluia, nem pensava de vir para aqui, mas Deus tudo tem um plano. Aleluia. Eu vim para aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando eu vim em setembro. Meu filho nasceu em novembro. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, depois de 2 anos eu tive a minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Do meu filho eu tive eclampsia com 3 dias. Aleluia, fiquei internada. A prima do meu esposo ficou cuidando dele. E eu fiquei no hospital. Aleluia, eles tiravam o leite e meu esposo buscava para amamentar ele. Que ela também estava com um bebezinho novo. E eu fiquei 3 dias naquele hospital. Voltei para casa, depois de 2 anos, eu engravidei da minha filha. Irmãos, tive a minha filha. E eu tive pré-eclâmpsia de novo. Aleluia, com 7 dias eu tive pré-eclâmpsia com ela no braço. Eu estava amamentando de madrugada e eu não vi mais nada. Aleluia. E ali meu esposo, ele contava para mim que ele tirou ela do meu braço. E eu desmaiava, eu ficava na cor dessa cadeira. Aleluia, ele desesperado, sabia o que fazer comigo. Aí não quis chamar a vizinha. Esperou o dia clarear um pouco, foi lá, chamou a vizinha. O que é que ele fez? Ele não sabia, colocou água de sal na minha boca. E minha pressão estava lá em cima. Aí, quando eles vieram para me levar para o hospital, foi 3 pessoas para me segurar dentro do carro. Eu não lembro de nada, não. Glória a Jesus, ele falou, uma mulher e mais o meu esposo e mais um outro rapaz, que era um rapaz muito forte, para me segurar ali, porque eu dava crise dentro do carro. E ali meu esposo desesperado, os 2 meninos pequenos, a minha sogra cuidando. E ali meu esposo, eles me levaram, o taxista levantava o sinal. E quando eu voltei para a maternidade de novo, chegou ali uma equipe de 10 médicos que me pegou e levou para dentro. Eu não lembro não, meu esposo que contava. Glória a Jesus. E o médico disse para o meu esposo, nós vamos fazer o possível. Mas, se ela escapar, ela vai ficar doida ou aleijada. E esposa, você vai ter que cuidar pro resto da vida. Porque ela vai ficar com problema. E meu esposo desesperou. Eu ainda não era evangélica. Eu ouvia a palavra de Deus, mas Deus tudo tem um propósito. Glória a Jesus. Fiquei, irmãos, fiquei 2 dias entre a vida e a morte. Entre os 3 dias eu voltei. Quando eu voltei, eu não sabia se tinha filho, eu não sabia se tinha marido. Glória a Jesus, eu só lembro que eu estava na maternidade. E eu perguntei onde eu estava. A enfermeira estava ali, 2 camas e eu do lado. Ela me vigiando. E ali ela disse assim, que eu estava na maternidade porque eu tinha passado mal e meus filhos estavam em casa. Irmãos, e ali eu fiquei. Deus é a misericórdia do Senhor. Então, irmão, quando eu entrei ali naquele hospital, tinha umas irmãs, eu não era da igreja Deus é Amor. Eu ainda não era evangélica, mas eu ia na casa de uma irmã e ela orava muito por mim. E foi ela que me ganhou para Jesus. Ela já foi embora, ela partiu. Ela até era da Universal. Era da Quadrangular, depois foi para a Universal. Mas era uma pessoa maravilhosa. Então, irmãos, e ali, o Senhor, pela misericórdia, Ele me tirou, né, daquele hospital. E o médico disse, você nunca mais pode ter filho, porque se tiver, pode preparar o caixão. Irmão, mas Deus, Ele faz a obra do jeito que Ele quer. Com 30 dias, irmão, eu fiquei 30 dias na cabeça. Eu não sabia, meu esposo conversava comigo, eu estava olhando para cá. Ele conversava comigo aqui, eu olhava para cá. Assim ele falava. Então, irmão, Deus tem um propósito. Mas com 5 meses, que a minha filha tinha 5 meses, eu fui no culto nessa casa dessa irmã. E ela fez o apelo, eu levantei minhas mãos, fui lá à frente e aceitei Jesus. Irmãos, e a partir daquele momento foi muita batalha. Satanás ele levantou com grandes fúrias. Então, irmãos, mas o Senhor me ajudou, tem me ajudado, me deu força. Às vezes eu vinha para a igreja, irmãos, eu preparei para batizar e não pude batizar, porque meu esposo não aceitava. Meu esposo falava que ia me largar. Eu ia trabalhar, quando eu chegava ele falava que ia me largar. E eu orando, falava com os meninos, e eu orando o Senhor. Irmãos, e eu ia batizar, depois eu tive que, não pude batizar, tive que marcar
depois. Aí eu fui orando o Senhor, mas na outra marca, ele já aceitou. Eu fui e batizei. Não batizei aqui na Deus Amor, mas batizei em outra igreja, mas na água corrente. Então, irmãos, Deus preparou tudo. Eu batizei, continuei. Depois falei com o Senhor que eu queria vir para aqui. Vim para aqui. Comprei uma briga com Satanás mais grande ainda. Mas eu vinha para aqui, para a igreja. Chegava lá em casa 2 vezes. Meu portão estava trancado de cadeado. Eu dormi na casa da irmã. Mas eu continuei perseverando, buscando o Senhor. E falando, Pai, faz a obra. E fui orando, irmão. E fui orando. E Deus foi trabalhando. O Senhor foi trabalhando. Deus sabe de tudo. Mas eu continuei perseverando, buscando o Senhor, fazendo a obra de Deus como eu podia fazer. E o Senhor me fez uma promessa que Ele ia salvar meu esposo. E eu sabia que o Senhor ia salvar, porque Deus, quando Ele faz uma promessa, tem que confiar. Ele, quando Ele fala, irmão, Ele faz mesmo. Ele não é homem para mentir, não. Ele faz mesmo. E eu falei, Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, e o Senhor, meu esposo, ele passou mal em dezembro, foi para o hospital, ficou 8 dias internado, foi para casa, voltou, dia 4 retorno, dia 5 eu internei de novo, ficou 50 dias no hospital, fomos para casa, voltemos para o hospital de novo, ficou mais 53 dias, e fomos lá no hospital, meu esposo aceitou Jesus. Deus levou ali, irmãos, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. O irmão foi lá visitar meu esposo, viu como meu esposo sofreu, mas o Senhor trabalhou. Mesmo meu esposo sofrendo ali, meu esposo, ele sorria, sabe? Eu sei que o Senhor estava cuidando dele. Fomos para casa, aleluia, Jesus, e Deus foi preparando ali em casa. Irmãos, e o Senhor recolheu ali na minha sala. O meu esposo, ele partiu para o Senhor sorrindo. Para a glória de Deus, irmão. Quando ele saiu lá de casa, Samu trouxe ele, mas ele não estava mais aqui. Irmão, o Senhor partiu. O Senhor recolheu meu esposo. Então, para a glória do Senhor, Ele me fez uma promessa e salvou meu esposo. Eu tenho certeza, irmão, que meu esposo está, aleluia, ele foi morar com Cristo. Irmãos, eu falo com você, hoje eu deito na minha cama, e eu agradeço a Deus assim, em todo instante, todo momento. O que eu falei para o meu filho, olha, nós não temos, nem você, não tenho que reclamar, não temos que pensar em nada, só temos que agradecer a Deus. Porque o meu filho não é evangélico, irmãos. E o Senhor, pela misericórdia, o Senhor deu ele uma visão em sonho. Ele me contou para a esposa dele, e depois ele me contou. Ele falou assim, que uma semana antes do meu esposo partir, ele via uma escada, e nessa escada, lá no final da escada, tinha uma luz muito grande, e o pai dele subia, e o pai dele levava a mão, aleluia, para encontrar com aquela luz, né? A luz vinha a ele e ele ia até a luz. Glória a Deus. E na hora que o meu esposo, irmão, passou mal lá em casa, meu esposo estava deitado, eu fui cuidar do meu esposo, eu vi que ele estava passando mal, que eu deitei ele de novo. Irmão, meu esposo, eu não vi, o Senhor permitiu que a minha nora visse. O meu esposo, ele estava todo mole, não tinha força, e ele olhou para o teto e sorriu, ela disse, e levantou a mão 2 vezes, irmão, coisa que estava encontrando, assim, ó, pegando na mão de alguém. Irmão, e aí ele foi embora. Então, irmão, o Senhor recolheu meu esposo ali dentro na minha sala. Irmão, para a glória de Deus, eu louvo o Senhor. Hoje eu deito na minha cama e falo, Senhor, muito obrigado por tudo que eu passei. Valeu a pena, Senhor, lutar. Valeu a pena confiar no Senhor, porque eu sei que o meu esposo está, aleluia, salvo para a glória de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, não desista de buscar pela sua família. Não desista, minhas irmãs. Não desista, irmãos. Seja qual o problema, irmão, tem nada que o Senhor não faz. Aleluia, o Senhor transforma o coração do jeito que Ele quiser. Ele é o dono de tudo, irmão. Ele, quando Ele te promete, confia e busca. Não desista, porque a vitória é tua. Assim como Ele foi com Jó. Aleluia. Satanás, ele veio para acusar Jó, mas Deus deu vida e vida com abundância. O Senhor curou Jó daquela lepra.
A história de Jó é linda, né, irmãos? Porque Jó perdeu tudo, mas o Senhor reconstituiu tudo. Reconstituiu família, reconstituiu bens, reconstituiu saúde. Deus, Ele faz, irmão, o impossível tornar possível, porque Ele é maravilhoso. Irmãos, essas são as palavras que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e manda passar para a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.